tempo agora mesmo no estúdio com Carolina Corol. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas em Kramatorsk. De manhã cedo, os russos bombardearam e lançaram 2 bombas aéreas de 250 quilos sobre a cidade próxima à linha de frente, na região de Donetsk. Entre os feridos estão 3 crianças. Isso foi informado pela administração da cidade. Foram danificados 14 prédios residenciais, instituições de ensino e lojas. 5 prédios administrativos também foram atingidos e mais de 30 carros foram danificados. Parte da cidade ficou sem fornecimento de energia elétrica. Kiev também foi alvo de ataque russo nesta noite. 3 pessoas ficaram feridas e quase 2.000 casas ficaram sem aquecimento. O exército russo lançou ataques com mísseis balísticos, hipersônicos e de cruzeiro. Segundo a administração municipal da capital, em 3 distritos da cidade foram registrados destroços de mísseis russos caindo. O incêndio começou em uma área de construções não residenciais. O fogo já foi extinto. Durante a noite, os russos também bombardearam as regiões de Chernivtsi e Khmelnytsk. Em Chernivtsi, a infraestrutura energética foi danificada por um ataque com mísseis e drones. O inimigo lançou 11 drones e 4 mísseis de cruzeiro contra a região, calibre. Serviços especializados estão atuando no local e os esforços de limpeza estão em andamento. Não houve mortes nem feridos. A defesa aérea também estava em operação na região de Khmelnytsk. Uma estação ferroviária foi danificada, assim como houve registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Ninguém ficou ferido. O exército russo atacou um bairro residencial em Zaporizhia. Um dos drones explodiu perto de prédios residenciais de vários andares. Um bebê de 3 meses ficou ferido por estilhaços. No momento, ele está no hospital em estado moderado. A onda de choque quebrou as janelas de 7 casas. Veja mais sobre as consequências do ataque russo na próxima reportagem. As tropas russas atacaram Zaporizhia às 4 da manhã. Um drone de ataque caiu a poucos metros desta casa. Pensei que tinha explodido no meu quintal. Ela desapareceu no final do jardim. Bem, foi duramente atingido por estilhaços. Telhado tá quebrado. Hoje é o aniversário da Svetlana. Mas, em vez de comemorar, ela recolheu os cacos das janelas quebradas e os pedaços do escombro espalhados pelo pátio. Aqui estão os fragmentos. Nós também retiramos isso, limpamos isso, entendeu? Hein? A onda de choque estilhaçou janelas nos quartos e varandas dos apartamentos de prédios altos vizinhos. Um drone de ataque russo do tipo Shaket caiu e pegou fogo neste pátio. Nossa, tava pegando fogo. Nossa, tava queimando. Eu pulei da cama, não conseguia pensar em nada. Tô aqui, tremendo, alguém me liga. Peguei o telefone, mas não consigo dizer uma palavra. Comecei a gaguejar. Depois falei, pera, deixa eu me acalmar. Mas, pelo visto, ainda vai demorar muito para conseguir me acalmar. Voluntários estão ajudando os moradores a lidar com as consequências do ataque russo. Eles distribuem materiais de construção para reparar as casas, roupas quentes e oferecem apoio psicológico. As pessoas estão perdidas. Elas vêm, recebem ajuda, depois voltam e dizem que ainda precisam de mais alguma coisa. Pessoas nesse estado precisam de apoio, tanto moral quanto material. No local do impacto, equipes de resgate e trabalhadores dos serviços públicos recolhem e removem os destroços, no lugar dos vidros quebrados. Eles cobrem as janelas com painéis de madeira. Oleg Prechitkin, Boris Yakovenko de Zaporizhia, para o canal Freedom TV. Drones de ataque russos também atacaram infraestrutura portuária. Segundo Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro para a reconstrução da Ucrânia e ministro do desenvolvimento comunitário do território, tanques de óleo vegetal pegaram fogo e um armazém de grãos foi danificado. E no território de outro porto, devido aos ataques, incêndios de grande escala irromperam. Segundo Kuleba, não houve vítimas. Mais de 80 bombeiros e 20 unidades de equipamento foram mobilizados para lidar com as consequências. 4 pessoas ficaram feridas na região de Sumy nas últimas 24 horas. O exército russo bombardeou 4 distritos. Na comunidade de Trostenets foram danificadas instalações da infraestrutura ferroviária. Em Belopol, 6 casas particulares foram atingidas e em Sumy, os russos atacaram um posto de gasolina, um prédio residencial e um edifício de escritórios. A polícia está registrando as consequências dos ataques. Durante a noite, a Rússia atacou a Ucrânia com drones de ataque e mísseis lançados de terra e mar. No total, foram lançados mais de 500 meios de ataque aéreo.
2 mísseis hipersônicos Zircon, 13 balísticos Iskander-M, S-400, 14 mísseis de cruzeiro e 480 drones de ataque. Os principais alvos do ataque foram Kiev, Kharkiv, as regiões de Jitomir, Khmelnytsky e Chernivtsi. Segundo dados preliminares, a defesa antiaérea derrubou ou suprimiu 472 alvos, sendo 19 mísseis e 453 drones de diferentes tipos. As tropas de ocupação russas lançaram um ataque combinado de mísseis contra Kharkiv. Foram usados mísseis balísticos e de cruzeiro, e um dos mísseis atingiu um prédio residencial de vários andares, destruindo completamente a entrada. Como resultado do ataque, 10 pessoas, entre elas 2 crianças, morreram no local. Pelo menos 16 ficaram feridas. Uma operação de busca e resgate tem andamento no local. Veja mais detalhes nesta reportagem de Natalia Belokudre. Na noite de 7 de março, as tropas russas lançaram um ataque massivo contra Kharkiv. Dezenas de alvos civis sofreram ataques, incluindo um prédio de 5 andares no bairro Kievsky. Explodiu mais adiante. E eu nem durmo à noite. Depois, 5 minutos depois, explodiu já aqui perto. E eu digo para mim mesmo: Baba Nádia, vá ao banheiro ou ao vaso sanitário, porque se explodir pela 3ª vez, você não sobreviverá. Eu tinha acabado de entrar no banheiro quando fui atingida. Tava tremendo tanto que pensei que ia me partir ao meio. Soube. Um grande incêndio começou no local do impacto. Socorristas logo passaram a apagar o fogo e a buscar vítimas, removendo escombros à mão. Pela manhã, resgataram dos escombros as vítimas, incluindo crianças. É preciso remover os escombros com a ajuda de máquinas pesadas. Estão sendo usadas escavadeiras do Corpo de Emergência e dos serviços municipais. Estão abrindo um corredor de acesso. Depois, os trabalhos continuam novamente. E é nesse ritmo que as buscas continuam, para encontrar os corpos de todas as vítimas que ainda estão sobre os escombros. O impacto foi tão forte que uma das entradas do prédio foi completamente destruída. Todos os andares e lajes desabaram. Segundo dados preliminares da Procuradoria-Geral da Ucrânia, o prédio residencial foi atacado por um novo tipo de míssil de cruzeiro do exército russo, Produto 30. Este é um míssil aéreo que foi lançado de um avião. Possui uma carga muito potente. Em seguida, vem a palavra militar. Mas a destruição existente significa que um míssil muito potente foi disparado contra um prédio residencial. Anastácia chegou ao local do impacto no início da manhã. A avó dela mora na 3ª entrada do prédio. Ela não se feriu, mas os parentes do 4º bloco destruído morreram. Começaram a ligar e disseram que houve um impacto nesse prédio no 4º bloco. E depois, quando meu pai chegou aqui, houve o reconhecimento do corpo e encontraram. Era o meu padrinho e a mãe dele. Oksana mostra no que o apartamento dela se transformou depois do impacto do míssil. Ela também não dormiu em casa, e foi isso que a salvou. A casa dele já foi atingida pela 3ª vez desde o início da invasão russa em grande escala. Desmoronou tudo, tá vendo? Ali a porta foi arrancada, enfim, as janelas foram danificadas. É um caos total aqui, tá vendo? E isso é nosso. Depois do impacto em 2023, as janelas voaram, colocaram cortinas de novo. Hoje, de novo, tem que juntar tudo isso aqui onde moro. Por um milagre, eu não estava em casa. Simplesmente por um milagre, não estava em casa. Como resultado do bombardeio russo, só no distrito de Kiev, em Kharkiv, mais de uma dezena de prédios residenciais foram danificados. Também foram registrados danos graves no prédio da escola. Dezenas de lojas e carros foram destruídos. Mais de 800 janelas foram quebradas. Como resultado do ataque, 16 prédios residenciais sofreram danos bastante sérios. 4 deles estão em situação bastante crítica. Depois, claro, serão realizados todos os estudos necessários para determinar se é possível continuar usando esses prédios. Ao todo, foram 3 ataques com mísseis desse tipo em Kharkiv, em diferentes bairros. Foram atingidas empresas, infraestrutura crítica, diferentes locais. Mas o pior é aqui. De acordo com a administração municipal, os trabalhos de resgate e busca vão durar pelo menos 2 dias.
Logo após a conclusão desses trabalhos, será decretado luto em Kharkiv pelas vítimas. Natália Villocudria, Andrei Domovoy de Kharkiv para o canal Freedom. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia registrou 148 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. A situação mais tensa é na direção de Pokrovsk. Lá ocorreram 24 confrontos. Também em Konstantinovka, o exército russo tentou 23 vezes desalojar as forças de defesa de suas posições. No setor de Gulia-Yaipol da linha de frente, os ocupantes russos atacaram as posições dos defensores ucranianos 19 vezes. Mais 9 tentativas dos russos de romper a defesa foram registradas na direção de Slaviansk. Mais de 100 militares russos foram capturados neste inverno por unidades ucranianas de drones. Quem informou isso foi o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov. Ele também publicou um vídeo em que russos se rendem a drones ucranianos e os operadores dos UAVs os acompanham até as posições das forças de defesa. Segundo o ministro, cada prisioneiro desse tipo é uma oportunidade de trazer de volta para casa os defensores ucranianos. Lembrando que, de acordo com Fedorov, as forças de defesa da Ucrânia eliminaram quase 92.500 ocupantes russos durante o inverno, principalmente com a ajuda de drones. E só nas últimas 24 horas, mais 1.010 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia. As perdas totais do exército russo já ultrapassaram 1.272.000 pessoas. Também foram destruídos 3 tanques e 3 veículos blindados de combate, 44 sistemas de artilharia, um lançador múltiplo de foguetes, 2 sistemas de defesa antiaérea e também 170 unidades de veículos automotivos do inimigo. E vamos passar para uma discussão mais detalhada. A Rússia não desistiu das tentativas de destruir a infraestrutura residencial e crítica da Ucrânia. Esta foi a resposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao ataque maciço da Rússia na noite passada. Segundo ele, a Federação Russa também teve como alvo instalações ferroviárias e de energia. O presidente apelou aos parceiros para que respondam com firmeza ao agressor e auxiliem a Ucrânia na sua defesa. Esses golpes cruéis devem ser necessariamente a resposta dos parceiros. Obrigado a todos que não vão ficar em silêncio. A Rússia não desistiu das tentativas de destruir a infraestrutura residencial e crítica da Ucrânia, portanto, o apoio deve continuar. O programa Pearl deve continuar funcionando com a mesma intensidade. Contamos com uma cooperação ativa com a União Europeia para garantir mais proteção ao nosso povo. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. A Rússia é um estado terrorista. Assim, o ataque da Federação Russa a Kharkiv foi comentado pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. Ele destacou que é inadmissível aliviar as restrições contra os assassinos russos enquanto eles continuam matando crianças ucranianas que estão dormindo. E também é inadmissível enfraquecer sanções ou proibições de participação em eventos internacionais, esportivos e culturais. O regime em Moscou não só aterroriza a Ucrânia, mas também espalha o terror pelo mundo todo. Ele ajuda o Irã a matar e destruir, fortalece a Coreia do Norte e aumenta sua capacidade de ameaçar a região. É necessário aumentar a pressão sobre a Rússia para reestabelecer uma paz duradoura para a Ucrânia e proteger a paz e a segurança internacionais. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. A Rússia, na noite de 7 de março, atacou instalações de geração de calor na Ucrânia. Entre os alvos estavam infraestruturas de aquecimento em Kiev, nas regiões de Kharkiv e Donetsk. O vice-premier Oleksiy Kuleba divulgou a informação. Equipes de emergência, energia e socorristas já atuam nos locais e os trabalhos de restauração seguem em andamento. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, condenou o massivo ataque com mísseis da Rússia ao sistema energético e à infraestrutura civil da Ucrânia. Costa destacou que esses ataques sistemáticos e deliberados contra civis são inaceitáveis. Atacar a infraestrutura energética é uma tentativa cínica de intimidar o povo ucraniano. A União Europeia apoia firmemente os ucranianos. Juntamente com nossos parceiros internacionais, continuaremos a apoiar a restauração, reconstrução e proteção do sistema energético de seus países. A Rússia não sairá vitoriosa com sua agressão.
Apoiamos todos os esforços que visem alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, na rede social ICS. Durante o ataque maciço com mísseis contra a Ucrânia na noite passada, os sistemas de defesa aérea da Polônia foram colocados em alerta máximo. O Comando Operacional da Força Aérea mobilizou aeronaves militares. As Forças Armadas do país relataram isso. Os sistemas terrestres de defesa aérea e de reconhecimento por radar também estavam em estado de prontidão. Essas ações foram de caráter preventivo e tinham como objetivo garantir a segurança do espaço aéreo, destacou o comando polonês. A paz continua sendo um objetivo alcançável na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi o que declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante uma conversa com jornalistas. A imprensa quis saber se a confiança do presidente Donald Trump foi abalada após a revelação de que a Rússia está fornecendo dados de inteligência ao Irã para ataques contra americanos. Leavitt destacou que o chefe da Casa Branca ainda considera possível alcançar a paz. Acho que o presidente diria que a paz continua sendo um objetivo alcançável em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vocês viram como o enviado especial Steve Witkoff publicou um tweet anunciando uma nova troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia? Então, isso é algo que esta administração ainda quer alcançar e eu sei, o presidente vai continuar trabalhando nisso. Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.